terminar, né? Inclusive, segundo Samuel. Entendo o livro de segundo Samuel, do 23 ao 24. Capítulos 23 e 24. É isso, bora lá. Primeira coisa, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, te pedimos, Deus, abençoe essa leitura. Te agradeço, Deus, por tudo que você tem feito na nossa vida. Te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, continue nos dando sabedoria para que possamos cada dia mais ter mais vontade de ler a Tua palavra, para que possamos ser cheios. Toque nos nossos corações. Peço, Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia mais estar mais próximo de Ti, ó Deus. Fortaleça nossa alma, nosso corpo, para que possamos enfrentar as lutas diárias em nome de Jesus. Amém. Bora lá. Segundo Samuel, terminaremos hoje agora, o 23 e 24. Palavras finais de Davi. Essas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Filho de Jessé. Filho de Jessé. Meu Deus, quase que não sai. Tá, vamos lá. Que, Davi que foi tão exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Aquele que governa com justiça, que governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol. Como amanhã sem nuvens. Como amanhã sem nuvens. Como o brilho do sol, que que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como os espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Os guerreiros mais valentes de Davi. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabeção, o Aquimonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Em certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. Eita, 800 soldados inimigos numa só batalha. Caraca, cara era brabo mesmo, hein? O segundo era Eleazar, filho de Dodó, descendente de Aoi. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi, quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Caramba. Depois dele, depois dele vinha Samar, filho de Age, de Ará. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samar permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os três que faziam parte dos 30, os três que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão.
Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi contou: Ah, como seria bom beber a água, como seria bom beber a água pura do poço, que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não, que o Senhor não permita que eu beba dessa água, exclamou. Ela, ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens, que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses três guerreiros. Os 30 valentes de Davi, Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abissai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 30. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente, de Cabizeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar dois grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Caraca, perseguiu um leão. Uma vez com apenas um cajado. É de admirar um homem perseguindo um leão assim. Matou um oponente guerreiro egípcio armado com uma lança. Benaia, 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 né? Fala, Benaia. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feito como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os três guerreiros mais valentes. Tão famoso quanto os três guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30. Embora não fosse um dos três, Davi nomeou comandante de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Samar, de Arode, Elica, de Arode, Elex, de Pelon, Ira, filho de Iques, de Tecoá, Eliezer, de Ananote, Sibecai, de Assute, Zalmon, de Aoi, meu Deus, Maahai, de Neftofate, meu Deus, que nome diferente. Eled, filho de Baana, de Netofete. Meu Deus, deixa eu respirar aqui, senão eu não vou ler direito não. Eita, acho que esqueci de ligar a luz aqui, cara. Meu Jesus amado. Bora lá. Itai, filho de Ricai, de Gibeá, na terra de Benjamim. Benaia, de Piratom. Urai, de Naalgás. Abi-Abon, de Arbate. Asmafete, de Baurim. Eliaba, de Salbom,
os filhos de Salém, Jonatas, filho de Sagé, de Ará, Aion, filho de Sará, de Ará, Elifelete, filho de Aasbai, de Maaca, Eli, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, né? Es, Esro, do Carmelo, Paarai, de Arbá, Gilgal, filho de Natã, de Zobá, Bani, de Gad, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Jaiti, Carebe de Jati, Urias o Hitita, ao todo eram 37. Ao todo eram 37. Pronto, vai terminar agora no 124 aqui. Segundo Samuel. Davi realiza um censo. Mais uma vez, a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai, conte ao povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante de seu exército: façam contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Beceba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, seu Deus, dê ao rei vida longa para ver a população 100 vezes mais numerosa do que a de hoje. 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar ao povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroé, ao sul da cidade, no meio do vale de Gate. Em seguida foram a Jazé, depois a Gileade, na terra de Tatim, Odice, e a Dan Jaan, acho que é isso, né? E deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Efeus e dos cananeus. Por fim, dirigiram-se ao sul de Judá, até Beceba. Tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500.000. Julgamento por causa do pecado de Davi. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Vidente, no caso, era o profeta, né? Não sei porque algumas versões colocam assim. Tá, vamos lá, deixa eu ver. Essa foi a mensagem. Vai, diga a Davi que assim diz o Senhor. Darei a vocês três, darei a você três opções. Escolha um desses castigos, e eu o aplicarei a você. Gad foi a Davi e lhe perguntou: Qual dessas opções você escolhe? Três. 3 anos de fome por causa. 3 anos de fome peraí. 3 anos de fome por toda a terra. 3 meses fugindo de seus inimigos. Ou 3 dias de praga intensa por causa da terra. Por toda a terra. Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde
correr nessa situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande. Que eu não caia nas mãos que eu não caia nas mãos dos homens. Que eu não caia nas mãos de homens. Tá, olha isso. Então, naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Beceba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo do Senhor, disse Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: Fui eu que pequei, e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fizeram? Que tua ira caia sobre mim e minha família. Davi construiu um altar. Naquele dia, Gate foi a Davi e disse: Vá e construa um altar para o Senhor na era de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que meu senhor o rei veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: Vim, com- Vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ela faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para holocaustos, e o senhor pode usar as tábuas de trilha, as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo no altar. Fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu à sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou. E é isso, terminamos por hoje. Era só esses dois capítulos, né, que nós vamos terminar. Deixa eu ver aqui. Voltar aqui. Só até esses dois mesmo. Hoje é dia 9, dia 23, dia 9, né? 9 de abril, 23 e 24 só. Aí hoje terminamos essa sessão do segundo Samuel. Amanhã começaremos em Reis, né? Reis, deixa eu ver aqui. Não é Ruth. Não, é Reis mesmo, é Reis mesmo. Primeiro Reis amanhã. É isso, valeu, tamo junto, é nóis. Deus abençoe vocês. Obrigado por assistir. Valeu.